sou Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vindo, empresário. Seja muito bem-vinda, empresária. Curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Estamos aqui em mais um podcast Cabeça de Empresário. Esse é o nosso 4º episódio e hoje com uma presença super especial que daqui a pouco eu vou divulgar. Esse podcast é um projeto que envolve entrevistas, bate-papos e tudo sobre o tema empreendedorismo. Aproveite, se inscreva no canal, siga as nossas redes e fique aí ligado para você que também quer empreender, ajustar seu negócio, enfim, tudo sobre o tema. Siga o nosso canal, deixe seu comentário, pergunta, enfim, participe também, tá ok? Hoje, então, agora sim apresentando ele, um grande prazer tê-lo aqui, Bruno Meyer, apresentador do programa Business na Jovem Pan. Também faz algumas inserções no Jornal da Manhã. Bruno, sem palavras de ter você aqui. Imagina. Um cara que estuda e vivencia e respira o empreendedorismo, né? Enfim, acompanha todas as celebridades aí dos negócios. Exatamente. Daniel, obrigado em primeiro lugar pelo convite. Eu confesso que para mim é estranho estar nessa posição, viu? Porque eu sou jornalista de formação, trabalho há mais de 15 anos na área e eu estou na Jovem Pan há mais de um ano. Comecei na televisão, quando a televisão veio, né? Quer dizer, comecei um pouco mais, uns 2 meses antes da Jovem Pan virar televisão. Então a gente estava na rádio, a gente estava no YouTube, tem o serviço de streaming também, que é o Panflix, mas a gente já fazia tudo como se fosse uma televisão, e depois virou, evidentemente, a televisão, a TV Jovem Pan News, que completou agora, 27 de outubro desse ano, um ano de aniversário, aí, fazendo um sucesso aí estrondoso aí na televisão. Mas para mim é um pouco estranho estar nessa posição, porque no meu papel, na minha função, no meu trabalho, eu questiono e pergunto para as pessoas. Claro, meu universo diário, estou no Jornal da Manhã todos os dias, tenho 2 inserções no Jornal da Manhã, e ali eu só trago notícias. Falo, durante 3 minutos, uma notícia de negócios que movimenta o Brasil e o mundo. Só que no final de semana eu tenho um programa mais amplo, né? Um programa de 30 minutos, em que tem muita notícia, só que tem a entrevista. Só que eu sempre estou no papel de entrevistador, sempre questionando aí diversas pessoas que movimentam o mundo dos negócios. Porque eu acho que esse é o grande lance, Daniel, que são os negócios que movimentam uma economia, seja uma economia no Brasil, seja uma economia nos Estados Unidos. Essa última semana eu passei aí debruçado dos resultados aí das gigantes de tecnologia, da Amazon, da Microsoft, da Meta, aí, que foi um período muito turbulento dessas empresas, assim, porque passaram uma década aí de ouro, ganhando dinheiro absurdamente, continuam ganhando muito dinheiro, né? Mas assim, aquela década de ouro de todas as empresas lucrando absurdamente, que se transformaram nas empresas mais valiosas do planeta, parece que esse ano está um pouco complicado para elas. Elas continuam sendo as empresas mais valiosas do planeta, mas aquele lucro absurdo que elas tinham está começando a diminuir. E você acha que é devido ao quê? Tem um motivo específico? Geralmente é uma sucessão de motivos. Tem uma coisa que está pegando para todo mundo, que é a questão da economia global, a economia no mundo. Quando você tem taxas de inflação subindo, você tem taxa de juros subindo. Quando a taxa de juros aumenta na economia, de certa forma, azeda o mercado de ações. Os investidores vão para outros tipos de investimentos, por exemplo, renda fixa. Então, por exemplo, todas essas empresas que eu falei, as gigantes de tecnologia, elas são empresas listadas na Bolsa de Valores. Uhum. Então, quando a taxa de juros aumenta, os investidores no mundo eles vão para outros investimentos também. Porque mercado de ações é um mercado de renda variável, sim, varia, vai caindo. Então, taxas de juros mais baixos vão pelo básico, né? Taxas de juros mais básicos, as pessoas vão mais para o mercado acionário,
porque ganham menos dinheiro na renda fixa. Então, esse é um dos motivos também, porque quando a taxa de juros alta nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, você tem menos dinheiro no mercado de ações. Mas cada empresa tem um motivo específico. Por exemplo, Meta, a dona do Face, do Instagram e do WhatsApp, e o Google, são empresas que dependem muito de anúncio publicitário. E a publicidade, num mundo que está desacelerando economicamente, você é um profissional de comunicação de publicidade. Sim. Quando uma empresa precisa cortar custos, geralmente ela corta da onde? O primeiro a sofrer, o marketing. É o marketing. E isso acontece no mundo, não é só no Brasil. Então, que é um erro, né, Bruno? Se for ver, ele para de se divulgar, ou seja, se ele precisa captar, né, receita, ele vai cortar de onde é o alto-falante dele, né? Mas a gente sabe, né? Cada um sabe onde aperta o calo. Claro. Acho que... Mas empresas assim, por exemplo, Meta e Google, cai um pouco a questão da publicidade. Eles vivem de publicidade. São veículos. A gente está falando do Google, que é o dono do YouTube. Sim. A gente está falando da Meta, que é dono do Instagram. O Instagram tem anúncio publicitário o tempo todo. Agora, falando de Meta e de Instagram tem um grande concorrente agora, que é o TikTok. Né? Então, cada empresa... Por exemplo, as ações da Amazon caíram por quê? Por uma questão de projeção. O mercado financeiro trabalha com projeção. Ele não quer saber do passado, ele não olha para o retrovisor. Ele olha para frente. Então, quando ele vê que a Amazon faz uma projeção do quarto trimestre, é uma projeção de 140 bilhões de dólares. É um número extraordinário, é muito dinheiro para 3 meses. Né? Só que quando ele compara com o quarto trimestre do ano passado, faturou mais, ou seja, teve uma queda. Então, o investidor é isso, ele fica olhando, por que agora, o quarto trimestre vai ser menor do que o ano passado? E as ações vão caindo. Então, cada empresa tem uma história, cada empresa tem um motivo. Mas é interessante você ver a movimentação. Essa né? movimentação. Você vê empresas que ganham muito dinheiro, são empresas valiosíssimas, que empregam muita gente também. Tá? A gente está falando de empresas que empregam um exército de 180 mil funcionários. Nossa. 180 mil funcionários a Microsoft e o Google. É muito parecido, assim, sabe? Cada uma tem 180 mil funcionários. A Meta também 180 mil funcionários. A Meta tem 80 mil funcionários. E nesse período que ela está passando, que realmente é um ano muito complicado para ela, eles estão falando aí de um corte de 10 mil funcionários. Que parece que é o primeiro, né? Um primeiro grande corte que se vai ter agora. Exato. Né? Fechar alguns escritórios, né? Fechar o escritório de Nova York. E cortar funcionário. Quando a gente está falando de 10%, de 80 mil, são 8 mil pessoas na rua. Sim. Mas, enfim, tudo isso a gente até estava conversando antes, né? Eu acho assim, é interessante a gente analisar esse momento que o setor de tecnologia está vivendo por uma questão, pela seguinte ótica. Eu acho até mesmo os gigantes têm que se reinventar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para a gente, como pessoas, mas e para as empresas também. Você está falando com uma audiência aí que se interessa pelo setor de empreendedorismo, de empresas. Todo mundo tem que se reinventar, principalmente nos últimos tempos. Então, você é líder de um setor, e a gente está falando de todas as empresas que são líderes em alguma coisa. Né? A Apple é líder no setor de smartphone. Tudo, O Google é líder do setor de busca, é líder no site de vídeos. Cada uma é líder em alguma coisa. Se não é líder, pelo menos comanda, domina boa parte do mercado. Mas elas têm que se reinventar. Porque senão o concorrente vai fazer, ou as pessoas têm interesse em outras coisas. E você acha que tem algum momento, Bruno, disso ser... Porque essas grandes, lógico, têm departamentos de inovação, né, em que estudam o tempo todo, atualizar-se, né, buscar novas opções de trazer ou pelo menos manter a carteira de clientes. Vamos pegar, por exemplo, o Netflix, né, que até vi que você falou, um dos pontos foi concorrência.
Porque quando a Netflix chegou no mercado streaming, ela nadava sozinha. Ela era sozinha, total. Um oceano azul. Pois aí veio Disney, mas ela Paramount. se inovou, né? Porque se a gente pensar na Netflix, ela era uma locadora nos Estados Unidos. Ela quebrou o Blockbuster, Ela quebrou o Blockbuster, mas ela era uma locadora. Sim. E de repente ela vem, inova, cria como streaming. Que é ali onde ela faz. Não, antes de ela começar a criar conteúdo próprio. Porque ela tem uma sucessão de acontecimentos ao longo do caminho. Ela começa com a ideia do Reed Hastings, do fundador, né, de ser uma locadora nos Estados Unidos. E aí ela vira um streaming. Ela começa a exibir filmes, você não precisa mais ir para a locadora. Você compra o seu filme ali. Aí a cabeça desses empresários gigantescos no mundo, principalmente esses americanos. E você entrevistou ele, né? Eu entrevistei ele. Então, o que você sentiu? Fala agora que você vai falar. A cabeça dele, o que você acha? Cara, em primeiro lugar, essa foi uma entrevista. Eu entrevistei o Reed Hastings, o fundador da Netflix. Foi quando a Netflix veio para o Brasil. E eu fui presencialmente falar com ele num hotel aqui em São Paulo, no Hyatt, aqui em São Paulo. O que eu senti? Em primeiro lugar, eu senti que ele é um showman. E isso é um ponto interessante de muitos dos empresários no mundo. Steve Jobs, né? Mudou radical. Steve Jobs foi o que deu a virada, eu acredito. Porque se a gente pensar em décadas passadas, nas empresas mais valiosas do planeta, como uma GM, a montadora, que era uma das empresas mais valiosas do planeta, eram empresas que a gente não sabia quem é que estava por trás delas. Quem que era o presidente da GM? Escondido, né? A marca era o principal dela. A marca era... Você queria um carro da GM, você queria um carro da Volkswagen. Você não sabia quem eram as pessoas que estavam por trás dela. Você citou aí um exemplo extraordinário, Steve Jobs. Eu acho que o Steve Jobs realmente mudou o panorama de tudo do mundo corporativo. Porque a partir do momento em que ele é o garoto propaganda, ele chama a empresa, ele é o sinônimo da empresa, ele muda completamente. Porque ele é sinônimo de venda também. Ele é o grande marqueteiro. Porque, vamos lembrar, a tradição dele segue até hoje na Apple, que é subir no palco uma vez por ano, ele, no caso dele, de calça jeans, uma camiseta preta, e apresentava os produtos. Olha, a gente vai apresentar aqui o iPhone, vai ser aqui. Era um show que ele fazia. Eu lembro até hoje ele anunciando o iPad, né? E eu trabalhava em agência e tal. Aí já via as pessoas no Twitter tal, na época. Preciso de um desse. Assim, tipo, já criou-se uma necessidade de uma coisa que não existia. A pessoa falou que precisa. Não, então ele conseguia despertar isso na... Tem algumas figuras, isso quem me falou, não sou eu que estou falando, tá? Eu tinha um chefe que quando o Steve Jobs morreu, ele olhou para mim, para umas duas pessoas na redação, ele falou assim, olha, cuidado com a palavra gênio. A gente não pode chamar todo mundo de gênio, porque gênios são raríssimas figuras. E aí ele falou, hoje morreu um gênio, que é um cara como Steve Jobs. Se você pegar a biografia dele e conhecer a história mesmo a fundo da criação da Apple e, sobretudo, dos produtos, eu adoro esse tipo de história, porque assim, a gente está falando de figuras que mudam o comportamento da sociedade. Globalmente. No mundo. Eles mudam o comportamento da gente, entendeu? A gente, por exemplo, não só o Steve Jobs. O Steve Jobs mudou pra caramba mesmo o comportamento do mundo. E ele teve essa qualidade mesmo de inventar, isso era uma premissa dentro da Apple, né? De inventar produtos em que as pessoas não fazem ideia de que elas precisam. O iPad é um exemplo desse, né? Então, não faz de você ideia. criar. Não, ninguém sabia. Você precisa de iPad? Claro que não, porque não existe esse produto. Não existe, né? E aí você tem que pensar também, a cultura americana incentiva isso, né? Nas são pessoas. Bons, né? A cultura de incentivar, da inovação. Imagina quantos produtos hoje e quantos produtos no mundo podem ser criados
a partir do momento em que a gente não faz ideia que a gente precisa, mas a partir do momento em que lança e o negócio pega, a gente vai. E a gente está falando do iPad. O iPad, nesse último balanço nos últimos balanços da Apple, na verdade, ele teve uma queda de vendas. Mas pô, o produto está... Quando ele lançou e durante anos e anos e anos, foi um campeão de vendas aí, né? E como você estava falando do Showman... Estou falando exatamente. Você tem que me puxar, porque a gente vai engatando uma conversa. A gente fez um parênteses com o Jobs. Então, você perguntou assim, as minhas percepções quando eu vi o Hastings, né? Para mim é um showman. Por isso que eu engatei no negócio do Steve Jobs. Porque eu acho que o Steve Jobs, na verdade, foi o pioneiro de tudo. De você ser a figura da sua empresa. De você subir no palco e você apresentar a sua empresa, apresentar o seu produto. Porque todos essas gigantes de tecnologia, se eu falar o nome, você vai saber quem é. Quem é o dono do Facebook? Mark Zuckerberg. Quem é o dono do Google? Larry Page. Quem é o dono da Amazon? Jeff Bezos. Então você sabe, assim, e isso mudou radicalmente porque e isso facilita o negócio, eu acho, até em termos de vendas, porque você sabe o produto que você está comprando ou consumindo, o serviço que você está consumindo, você sabe quem está por trás fazendo. Isso é interessante, porque você cria uma conexão com as pessoas. Mas deixa eu voltar sobre o negócio. Mais um, então. Mas vem primeiro o produto e depois o idealizador? Nesses casos que a gente acabou de citar? Porque quando eles começam... Primeiro você tem que criar um produto e um serviço. Sim. E aí você tem que apresentar. Faz parte do show. É isso que eu acho que a gente tem que entrar. Faz parte do show você apresentar um bom produto. Porque tem muita gente também que tem muitos bons produtos. Mas por que esses produtos não acontecem? Porque talvez falta marketing. E às vezes o marketing está na pessoa também, eu acredito. Porque você tem que apresentar um produto. O sucesso do iPhone é uma sucessão, do iPhone e da Apple é uma sucessão de coisas. Não é só porque o produto é genial. É também porque o produto você resolve sua vida aqui. Mas tem uma sucessão que ele adorava fazer, o Steve Jobs, a partir até da caixa que você compra o produto, né? Você pega a caixa do iPhone ou de um MacBook, ela levanta devagarzinho, como um passe de mágica. E isso é proposital, né? Isso está escrito na biografia dele. É proposital. Quando você levanta, vai devagarinho até se abrir e vir o pote de ouro, sabe? Isso tudo é mágico. Isso Perfeito, tudo é isso mesmo. Né? Mas o resto... Então, eu acho que o Steve Jobs, ele foi pioneiro nessa questão de ser o showman. Quando eu vi o resto, eu achei um showman. Ele entrando, pisou no palco, porque eles chamaram alguns poucos jornalistas para apresentar. Então ele fez uma apresentação num palco lá, numa sala de eventos lá do hotel. Eu falei, caramba, esse cara, se você colocar... Esse cara é um David Letterman, dadas as devidas proporções, esse cara podia fazer um show, um talk show, isso que a gente está fazendo. Que é um cara que sabe se comunicar. E aí eu tive meia hora de conversa, assim, como a gente está fazendo assim, tivemos vários pontos interessantes. Eu lembro, eles estavam chegando, é engraçado, a Netflix, quando ela chegou, eles não chegaram com tudo, assim, com produto assim, de primeira. Eu lembro, Daniel, de várias produções em que as legendas estavam todas erradas. O início da Netflix no Brasil veio com vários defeitos. Né? Você tinha filmes em que a legenda era em espanhol. Um erro básico, né? Talvez, é um erro, talvez, da matriz mesmo. Brasil, coloca... Eles entendem. Eles entendem, exatamente. E eu lembro que eu perguntei para ele também, falei, olha, você está chegando num país que é viciado em novela brasileira. Isso foi início dos anos 2010, eu acho. Foi por aí, né? 2011, 2012. Em que as novelas da Globo, as novelas na última década realmente caíram até numa questão de audiência. Sim. Né? As novelas da Globo, principalmente. Aí você pode discutir um monte de coisas, qualidade, hábito do público e tal. Mas eu falei, olha, você está chegando num país que tem uma cultura de dramaturgia muito forte e local.
Como é que você vai competir com uma Globo que tem 3 horários de novelas, sendo que um deles é o horário nobre e as pessoas param para assistir. Para tudo para assistir. Isso estou falando, volto a falar. Isso faz 10 anos Sim. que eu falei isso. E ele falou, não, eu estou ciente disso. Eu sei onde é que eu estou chegando. E eu lembro que naquela época ele já falava de um estudo para produzir novela no Brasil. Que é uma coisa que nunca pegou direito na Netflix. Né? A Netflix começou a produzir os seus próprios conteúdos. Então, essa foi uma outra virada de chave da Netflix também. Que assim, ela falou assim, eu sou pioneira no streaming, mas até onde vai isso? O que eu vou ter que fazer para fidelizar o público, para fidelizar o Daniel, fidelizar a Isabela, fidelizar quem está nos assistindo, que daí foram as produções próprias. Que o início das produções próprias da Netflix eram maravilhosas. Você lembra House of Cards? É o maior exemplo de tudo, né? Sim. E aí eles começaram a produzir conteúdo, que foi um grande lance deles também, né? Só que aí vieram os concorrentes também, né? Aí... Então, esse que você está citando é muito de ser notado, porque assim, pensa, se ele fosse mantivesse a receita inicial, que era ser uma locadora, né, online, vamos dizer assim, vamos chamar assim, e não partisse para a produção, ele não teria um diferencial. Não, ele não, né, ele não ia ser a Netflix que a gente conhecia. Porque assim... O que é uma locadora? Imagina, primeiro que eu acho que ele não estaria no Brasil. Uma locadora digital, por que ele ia vir para o Brasil e qual mercado que ele alcançaria no Brasil? Então. Ele só veio para cá e para todos os outros países por uma questão de ele ser inovador num serviço e por ele entender também que as pessoas estavam demandando aquilo que a gente falou lá do Steve Jobs, né? De você ter um iPad que não existia esse produto. E já precisavam logo que viram. Qual que foi o negócio da Netflix? Não existia streaming. Você assistia um filme ou a própria uma série, você pegava um DVD, você comprava numa livraria Cultura, que hoje está em recuperação judicial, um DVD e você assistia na sua casa. A partir do momento que existe uma empresa que concentra todos esses produtos em casa, sem você sair... Só não... Então, exatamente. Então, a gente vê que essa movimentação abriu, né, o leque para todo mundo perceber, principalmente uma Pixar, né, uma Disney, que falou, nossa, a gente está cheio de conteúdo, vamos também, né, fazer. E aí veio a Paramount, né? Você até Mas eles fizeram isso porque eles viram que o concorrente dá dinheiro, né? Por Sim. isso. Então, a partir do momento que eles falam assim, caramba, que empresa é essa que tem mais de 200 milhões de clientes no mundo, você cobra uma mensalidade aí no Brasil, né, R$24,90, R$25,90. Chegou bem pouco, né? Quanto começou o valor? Foi R$19,90, era um negócio assim, né? Nem vou lembrar desse Era início. por aí. Então era bem acessível. Eu lembro que aí eles trouxeram, né? Fizeram a experimentação, que é legal. E você acha que eles perderam, né? Eu lembro que você até citou que até ficaram contentes de perder só 1 milhão de assinaturas, que a projeção era 2 milhões, né, Bruno? Esse, na verdade, foi mais uma empresa que assim vai querer esquecer do ano de 2022. Porque eles passaram uma década batendo recordes de assinantes e recordes de grana, de faturamento, de receita, de lucro, etc. E aí chega o primeiro semestre de 2022 e pela primeira vez na década, isso aconteceu no primeiro trimestre, pela primeira vez na década eles perdem assinantes, foram 200 mil assinantes, né? E aí com uma projeção horrorosa, que é uma projeção de 2 milhões. Não, peraí, o próximo trimestre vai ser muito pior. Isso eles mesmos falaram. Tem gente que me pergunta, né? Por que a empresa fala divulga um resultado ruim? Pergunta super legítima. Sim. Né? E porque eu falo isso quando aparece
o período aí de resultado dos balanços, porque eu já recebi muito essa pergunta, assim, por que a empresa fala que está indo ruim? Porque ela é obrigada, porque ela é uma companhia de capital aberto. Capital aberto. Ela precisa apresentar aos investidores, ao mercado financeiro, como é que está o balanço dela, como é que está a receita, o lucro, quantos iPhone... E até mesmo a projeção? Até mesmo uma projeção. Ela tem que fazer para ver como vai estar o próximo tempo. Como elas fazem, como a Amazon fez agora. Olha, no quarto trimestre, a projeção é isso. É uma projeção. A Netflix errou para melhor. Ela falou o seguinte, no primeiro trimestre, que foi um horror, né? Aí você faz uma projeção dessa, cai a cotação do dia, cai muito, aliás. E no primeiro trimestre ela falou, olha, a gente vai... Tudo bem, a gente perdeu 200 mil, é a primeira perda da década. Só que o próximo trimestre vai ser muito pior, a gente vai perder 2 milhões de assinantes. Só que daí abriram o outro trimestre, eles perderam 970 mil. Ótimo, soltaram foguetes e tal. Porque quando a gente fala também de uma empresa como a Netflix, a gente está falando de uma empresa que... Até então ela não tinha publicidade, que esse é o novo passo deles, né? Então eles vinham dinheiro da onde? Como é que eles pagavam funcionário, lucravam e pagavam investidor e tal? Assinatura. Então a partir do momento que cai assinante, você está perdendo o teu capital, tua receita. E aí entra aquele velho ditado, tipo, o cara atingiu o teto, agora é só descer, porque ele já está no topo, né? Não tem mais para onde crescer. Eu acho que esse foi o lance deles. Porque assim, eles atingiram 220 milhões de assinantes no mundo. É um absurdo em termos de números, né? Em assinaturas. Exatamente. Mas quando você investe, você é um investidor, você quer... Imagina você comprando ações da Netflix com essa base de assinantes. Estou comprando ação porque eu acredito nessa empresa e ela tem 219 milhões de assinantes. Se você comprou nesse período, você acha que ela vai bater 500 milhões de assinantes. Então, mas o que me leva a crer, né? Não, por uma sucessão de... Porque você acha que, por exemplo, teve uma pandemia, né? Teve 2 anos que as pessoas ficaram em casa e o consumo de streaming explodiu. Então, talvez, no fim do ano passado, você comprou falando, caramba, agora as pessoas pegaram o hábito de assistir streaming e vai aumentar e vai dobrar. 210 milhões de assinantes, isso daí vai para 400 milhões. Muita gente... Eu estou falando isso, muita gente acreditou nisso. Tá? E porque talvez podia acontecer. Vai que tivesse uma onda no mundo de pandemia nova e tal, não sei o que as pessoas iam ficar em casa, podia crescer. Mas aí o que aconteceu? A realidade é outra. As pessoas saíram de casa, as pessoas deixaram de assinar. Quando eu falo as pessoas saíram, tem menos tempo para ficar em casa para assistir séries e filmes. Então as pessoas muitas vezes falam assim, não vou querer mais assinar esse negócio aqui. Para mim faz diferença R$19. Nos Estados Unidos, sei lá, XX dólares e tal, vou deixar de assinar. Só que para uma empresa de capital aberto, ela falou, cara, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Mais dinheiro. Porque é o seguinte, a gente atingiu um teto. Aqui, olha, tem 220 milhões de assinantes. A gente não está conseguindo mais crescer. E aí entra a questão da inovação. O que a gente vai fazer? E os caras, na verdade, eu acho que eles foram muito rápidos. Porque assim, eles fizeram um semestre horroroso. E acontece também, entendeu? Sim. Acontece com todo mundo. Está acontecendo com essas gigantes. Entendeu? Com essas gigantes que a gente fala, caramba, né? Os caras têm, como você bem falou, eles têm uma área de inovação gigantesca, gente pensando ali o tempo todo. Ver, não era mas isso também não né? Mas isso também não é garantia de nada, né? Sim. Uma equipe, você pode contratar na sua empresa uma equipe de inovação e tal. Sim. E por muito tempo funcionou durante uma década, mas às vezes, sabe, você tem alguém que lança alguma coisa antes, a economia vai... É uma sucessão de fatores, né? Só que agora, no caso da Netflix, eu acho que eles foram muito rápidos. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Primeiro que eles se associaram com uma empresa muito maior do que eles, que é a Microsoft. Que por muito tempo, isso eu li na empresa americana, mas eu também... eu li uma vez só isso, e eu acreditei até, que eu achava que a Microsoft poderia comprar a Netflix.
Seria... Já pensou? Por quê? Porque caiu muito o valor das ações, o valor de mercado da Netflix no primeiro semestre. E a Microsoft é uma gigante, muito maior do que a Netflix. E ela tinha dinheiro em caixa pra caramba. Ela poderia comprar e sobrar muito dinheiro. Ela poderia comprar. Dar uma oferta, né? Talvez. Uhum. E até agora não fez isso. Seria um movimento interessantíssimo. Eu acho. E o que você acha que pode atrair Mas a Micro? deixa eu só responder ali tá. o que você tinha me falado, que é o seguinte. O que ela fez? É. Ela se associou à Microsoft e ela passou o seguinte: a gente tem que... Para a gente aumentar o número de assinantes, a gente precisa baratear. Por exemplo, um país como o Brasil. O Brasil é um dos 3 a 5 países do mundo que é o maior mercado da Netflix. Porque, na verdade, o brasileiro tem cultura do audiovisual, né? O brasileiro tem cultura da novela e gosta de assistir histórias. Então... E também é um país imenso, né? Tem 210 milhões de habitantes aqui. Mais até, eu acho, né? E... Então, eu queria falar, eles olham para um país como o Brasil é muito relevante para a maior parte das empresas, principalmente para uma Netflix. Como é que eu vou crescer aqui nesse país? Eu tenho que baratear. Até porque a população rica é um número muito ínfimo, né? Então tem que baratear. Então esse foi o grande lance deles, que vai começar a ser testado, que vai começar agora em novembro, né? Vamos ver como é que vai dar. Talvez vai dar super certo, talvez vai ser xoxo. Eu acho que vai dar certo esse negócio, entendeu? Daí eles aumentam a base de assinantes, que no Brasil vai ser R$18,90. Eu até achava que ia ser mais barato. Eles colocaram R$18,90, só que o grande lance vai ser o quê? Enfiar uma publicidade. Você está assistindo lá a sua série favorita, de repente para tudo e vai exibir uma propaganda de um remédio, de um banco. Se vai pegar... Eu acho que, na verdade, vai pegar, sabia? Que as pessoas às vezes... No YouTube, elas toleram isso, né, hoje em dia. O YouTube também... Mas então, se tolera no YouTube, talvez vai tolerar no Netflix. Estou pagando mais... Não, quer assistir? Paga mais caro. É porque isso funciona com um joguinho, né? Que você baixa um joguinho, mas vem a propaganda. Então assina para não ter a propaganda, né? Isso... Eles já estão... Mas assim, a diferença para o YouTube é que no YouTube você não paga nada, né? Sim. E aí você é obrigado a aguentar a propaganda. Agora, imagine você pagar mesmo que barato, mas ter a propaganda... Eu não sei realmente, sem estudo nenhum, eu tô sem embasamento nenhum. Mas se essas tá ligado coisas, ao eu preço, acho que, na verdade, esse negócio de estudo para esse tipo de coisa é só na prática. né? Entendeu? Eles devem ter estudo pra caramba. Eles devem ter estudo. Não. Com certeza. Agora, vai pegar, é só na prática. Isso a gente vai saber agora a partir de novembro. Tem que rodar, né? A partir de novembro. Vai pegar? Vamos lá, joga no mercado. Isso daí é uma aposta. Querendo ou não, isso daí são apostas, que eu acho que todo mundo sempre tem que fazer também. Apostas. Todo empreendedor, todo mundo tem que apostar sempre. E uma coisa que eu estava pensando enquanto a gente falava do Jobs... Você acha que linkar o idealizador, ou de repente até não é nem quem criou, mas alguém da empresa com o produto e fica muito amarrado e o produto não consegue depois andar sozinho, você acha que hoje a Apple ainda continua no mesmo nível quando existia o Steve ou não? Não, ela só cresceu. Ela só cresceu. Ela só cresceu. Se você pegar os dados de receita e lucro da época do Steve Jobs com agora, com o Tim Cook, não tem comparação. Hoje ela fatura e lucra muito mais. O Tim Cook é muito mais talentoso que o Steve Jobs? Não. Não, é porque a empresa, na verdade, ela teve... Tanto que, na verdade, as maiores inovações... Você vê que eles vão aumentando os iPhones. O iPhone não está inovando. Melhora a câmera... Melhora a capacidade, melhora o chip, que nem nesse 14 agora, nem o chip, os básicos nem melhorou, é tudo igual do passado. As grandes inovações, por exemplo, em iPhone, era da época do Steve Jobs mesmo, né? Mas o que aconteceu? Agora vende mais. Mais popularizado.
pelo legado que ele deixou, Claro, talvez, por né? conta do legado dele. Então não tem nada a ver, né? Embora a gestão do Tim Cook é extraordinária. Também é boa, né? É boa pra caramba. Mas assim, em termos de inovação, em termos daquilo que a gente falava, de você criar, inventar produtos para as pessoas sem que elas saibam que elas vão ter necessidade daquilo. Isso o Tim Cook não faz. Não, né? Isso quem faz é um cara genial como o Steve Jobs, porque Steve Jobs também era um artista, né? Mas também não se E o Tim acerta Cook toda é mais hora, né, Bruno? gestor. Também não dá para você... Claro que não, claro que não. Ele só- Essas empresas não. Você lembra do Google que inventou todo mundo falava, nossa, isso daí vai pegar e não sei o que era um óculos. O óculos, sim. Que era sim. era um óculos 3D, né? Sim, Que as pessoas iam ficar andando na rua. com ele, é. Não pegou, mas assim, eu nunca vi um negócio. Eu lembro que o Google testava para jornalista, né? Ah, como vai ser e tal. Falei, caramba, será que isso vai pegar? Eu achava muito futurista, né? Mas como a gente Tá tava no falando, timing certo, talvez, né? talvez é isso. Também esse é um ponto bom, Daniel, que é o time certo, o momento certo. E isso, na verdade, assim, as empresas, toda grande empresa, ela tem ela faz muito estudo, né? Porque você vai tentando identificar o gosto das pessoas, né? Agora, depois de uma pandemia em que as pessoas ficaram trancafiadas tanto tempo em casa, mudou muito a questão de consumo das pessoas, da própria vida das pessoas, né? E aí, que vai ganhar, que vai estar na frente quem conseguir identificar esse time, entendeu? E isso eu acho que em todos os setores. Em todos os setores. E você é mais... Eu estava cortando ontem cabelo e o Ricardo, meu cabeleireiro, ele estava falando isso. Você sabe que mudou as pessoas agora, antes da pandemia, elas eram mais fiéis. Ele está falando do setor dele, tá? Do ramo de cabeleireiro. De cabelo. As pessoas eram mais fiéis, por exemplo, para fazer escova nas mulheres e tal. Não, eu só vou fazer o Ricardo. com o Ricardo. E hoje mudou. Se você tiver uma escova mais barata perto da sua casa, isso ele me explicando, tá? As pessoas fazem por um preço mais barato e tal. É interessante isso, né? Ele identificou isso no setor dele, sobre essa mudança que as pessoas tiveram depois. Claro, depois ele me explicou também que assim, tem um lance da... Muitas empresas ainda não estão voltando, já voltaram a maior parte, né? Mas é uma questão híbrida, né? Você fica três dias na semana na sua empresa e 2 dias em casa. Então, por exemplo, happy hour, como muita gente não fica sexta-feira na empresa, para ele ferrou o negócio dele, porque happy hour, muita mulher gostava de ir no salão para fazer uma escova para o happy hour. E não tem mais, diminuiu nesse quesito. Entendeu? Mas eu estou te falando isso para mostrar justamente que os empresários, empreendedores e todo mundo que vende alguma coisa, vende um produto, você tem que saber o que as pessoas estão querendo, estão desejando. Acho que esse é um grande lance. Assim, quando eu falo eu entrevisto toda semana empresários de todos os setores, eles falam isso, entendeu? E nem sempre eles acertam, óbvio que não. Nem sempre eles acertam. A gente está falando dessas gigantes que erram várias vezes. Imagina qualquer negócio aí. As pessoas erram muito, mas muitas vezes elas acertam. E às vezes um acerto pode ser uma mina de ouro, né? Sim. E o que você vê assim no empresário de pequeno porte, assim? Você acha que ele empreende meio na sorte, no susto? Ele não tem técnica? O que você pôde perceber assim nessas suas pesquisas? Nesse ponto exatamente, por que acontece isso? Que ao mesmo tempo que ele tem coragem de empreender, que não é para qualquer um, né? Mas também ele não tem a técnica, então às vezes ele quebra muito fácil, assim. Eu acho que você usou uma palavra correta, que é coragem. Porque empreendedor, sobretudo no Brasil, precisa de coragem.
porque a gente vive num país burocratizado. As coisas estão melhorando também. Mas assim, a gente vive num país burocratizado. Sim. E você também precisa de coragem, porque muita gente, isso eu escuto eventualmente. Eu trabalho 20 anos numa empresa, sou CLT, e é um mundo confortável, né? Sim. Porque você tem o teu 13º, você tem um mês de férias e tal. Plano de saúde. Tudo, é. Só que o cara tem talento para tanta coisa. Só que, claro, é um risco, né? Você sair da tua zona de conforto e ir para a esquina ali e empreender. Então você precisa de coragem também. Agora, o que eu vejo dessas pequenas e médias? Eu acho que ultimamente as pessoas estão empreendendo. Também, acho que a pandemia também mudou muita coisa no mundo, né? Uhum. Então eu acho que muita gente empreendeu de todas as formas. Chegou um momento em que tanta gente perdeu emprego também. E elas foram obrigadas. Elas foram obrigadas, necessidade, né? Fazer tudo. Então você empreendia de todas as formas. Fazendo eu perdi a meu emprego. Né? Exatamente, fazer brigadeiro. É isso que a gente tem que entender, né? Que empreender é você, de alguma forma, sair da tua zona de conforto. Claro que a gente está falando de uma pandemia, que a gente está falando de necessidade. Que as pessoas perderam o emprego, perderam sua renda. Mas eu acho que, afora essa questão, tirando esse negócio da pandemia, tem o lance de você sair da sua zona de conforto. Entendeu? Isso, para mim, de alguma forma, é empreender. Porque você está criando coisas novas, fazendo coisas novas, que de alguma forma pode te dar não só satisfação, mas pode te dar um dinheiro, uma renda extra, né? Eu vejo vários casos assim. E a satisfação? E por que todos, acho que a maioria dos brasileiros, né, tem, se não for a coragem, Bruno, é a vontade de eu não quero mais trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. Quantas vezes você já não viu isso? Muitas, Por quê, né? Porque achar, será que é uma ilusão de achar que ele estando à frente de uma empresa terá algumas facilidades ou melhores ganhos? Eu acho... Bom, tem tudo, né? Mas eu acho que tem um pouco de ilusão também, tem, né? Porque também relação com o chefe é complicado, né? Você lidar com o chefe não é todo... Eu sempre falo o seguinte, o chefe, ele meio que define a tua vida, porque tem muitos chefes legais, chefes... não vou nem falar que vira amigo, tá? Porque também tem gente que vira, mas assim, não tô falando nem... Eu tô falando daquele chefe bacana. Sim, aquele chefe que aceita as tuas ideias. Que aceita a tua... Né? Se a ideia for boa. Sim. Eu gosto de chefe assim, na verdade. Assim, se você render, se você produz, se você faz um trabalho bom e que faz diferença para uma companhia, excelente. E aí você pode ter regalias. Quer sair mais cedo? Para mim, sai. Tem gente que não... Isso é minha visão, tá? Tem gente que não. Tem gente que gosta que o funcionário chegue às 8 da manhã, fique até às 8 da noite, 6 da tarde, e você mede essa entrada e saída pelo se o cara produziu ou não. Tem gente que acha realmente que você ficar horas e horas na empresa é sinal de produtividade, que não existe isso, né? Mas tem muita gente que acha, tá? Sim. Mas isso não existe. Tem gente que que chega às 8, vai embora às 8, mas não produz. Faz niente ali. Sim. Desculpa, eu não sou dono de empresa, tá? Mas eu não queria ter um profissional de maneira alguma. Eu prefiro, então, o cara que chega 1 da tarde e vai embora 3 da tarde, mas que produza. O cara arrebenta. Arrebenta. Eu quero fica meia hora na minha empresa, fica presencial. Ou nem vá para minha empresa. Trabalha de longe. Mas produza. Entendeu? Espero que mude isso. Eu sou um cara otimista. Eu acho que as coisas estão mudando. Ainda mais agora com esse negócio do remoto. Eu acho que tem muita gente que olhou de outra forma, entendeu? As pessoas podem produzir mais, mesmo em casa ou aqui. Embora eu goste de... Eu sou um cara que gosto de... Sabe, eu em casa... eu produzo bastante coisa em casa, mas eu gosto de ir porque eu gosto do contato das pessoas, entendeu? Eu gosto. Não de ficar tantas horas também, entendeu? Mas eu gosto de todo dia. Por exemplo, eu faço o Jornal da Manhã diariamente. Então eu chego cedo na Jovem Pan,
Chega que eu horas faço lá, no mais ou estúdio. menos? Ele Chega começa às 7, né? Não, o jornal é um jornal de 4 horas. Enorme o jornal, né? Começa das 6 às 10. Das 6 às 10. Então eu tenho uma primeira entrada das 6h30 às 7. Eu chego 6 da manhã, 6h15, assim. Cedinho, né? É. Só que eu preparo tudo. A minha primeira entrada eu preparo à noite, né? Exceto quando tem uma coisa que aconteceu, assim, um hard news que aconteceu. Mas geralmente de manhã, tão cedinho, não acontece, assim. Na minha área não acontece, né? Na área de negócio, 6 da manhã é um horário que realmente não acontece muita coisa. Vai acontecendo depois das 11 da manhã. Mas eu vou todo dia para lá para fazer o Jornal da Manhã. E eu adoro fazer. No começo eu até tinha a opção, quer fazer em casa, porque tem muito comentarista que faz de casa. Que faz de casa. E de política, então, tem muito. Mas eu gosto entendeu? Acho que faz diferença. Faz mesmo. De lidar com as pessoas. Acho que o estúdio tem uma baita estrutura. Tem. Então, eu acho que fica o resultado, quando você olha o resultado, fica melhor do que você tá na mesa da tua sala fazendo. Eu nunca testei isso, de você fazer uma transmissão, porque, na verdade, quando a gente está falando de um Jornal da Manhã, ele é exibido, é muita gente que assiste. Muito. Assim, quando eu entrei, com uma audiência violenta. Quando eu entrei na Jovem Pan, assim, eu fiquei impressionado com o poder que aquele microfone tem. E depois a câmera, né, com a televisão, né? E você não fazia ideia, Bruno, quando você tinha uma outra ideia, mas quando você pisou lá, você fala, cara, é outra coisa do que eu imaginava. Não, eu sabia que era forte, né? Eu sabia que o Grupo Jovem Pan é um grupo que tem 80 anos de história. E como você entrou? Conta um pouquinho, como foi essa... Foi assim, eu comecei a fazer participações no Direto ao Ponto do Augusto Nunes, que era fazer... Ele tem um programa de entrevistas, né? Sim. Semanal. E ele começou a me chamar para fazer... Tem uma bancada de entrevistadores. E ele me chamou com muita frequência para ir para lá. E aí teve, bem antes da pandemia, eles me chamaram para uma conversa. E aí eu lembro que eu já tive uma conversa com o Tutinha. E ele falou, olha, a gente está precisando de uma pessoa que cuide dessa área de negócios, de business e tal. E quando ele me ofereceu, na primeira conversa, ele já tinha falado dessa ideia. Vamos fazer uma participação diária sua no Jornal da Manhã, que é o jornal mais tradicional ali deles. Para São Paulo, então, eu não sabia que, assim, São Paulo, o paulistano mesmo, ele conhece o Jornal da Manhã. Assim, tem gente que tem lembranças da infância, entendeu? Do Jornal da Manhã, do pai que assistia, a musiquinha, da avó, né? da musiquinha, exatamente. Mas eu lembro daquela primeira conversa, ele já tinha dado um toque de fazer um programa. Ele falou, quando tiver a TV, a gente vai precisar de muito conteúdo, de fato, né? Vai precisar de muito conteúdo, uma televisão diária e 24 horas no ar precisa de muito conteúdo. Quem sabe um programa e tal. Falei, cara, quando saí da conversa, falei, nossa, a proposta é maravilhosa, né? Você tem um espaço num jornal tradicional e ainda mais um programa de TV, né, que cuida da área. Daí demorou um pouquinho, tal, porque ainda eu lembro que a primeira conversa ainda foi em 2021, início de 2021, daí teve aquela segunda onda, sabe, de pandemia, e demorou para acontecer, mas aconteceu. E foi... E ele não esqueceu de você, e por que você acha que ele te elegeu pro business, assim? Ele viu em você alguma... Olha, quando eu comecei, eu só comecei pro Jornal da Manhã. E era para uma entrada de 2 minutos. Chega lá, dá uma notícia. Eu lembro que na época o diretor de jornalismo falou isso para mim, assim, a gente está cobrindo o hard news, o que está acontecendo, entendeu? Na cidade de São Paulo, no Brasil, fora e tal. A gente quer que você traga uma notícia de negócio, porque não está no nosso radar, porque a gente está focado aqui no hard news. Falei, beleza. E aí comecei a fazer essa primeira entrada no Jornal da Manhã, uma entrada de 2 minutos e tal. Uma canjinha, né? E aí logo depois eles falaram, não, vamos fazer mais uma entrada. Vamos fazer 2 entradas. E aí um pouquinho depois ele veio com essa ideia de fazer um programa, de fazer um piloto e tal. Daí a gente fez um piloto, foi aprovado e aí começou o business mesmo, né?
E você, em algum deles, no programa, você disse que a audiência é muito variada e tem muitos jovens, né? Você vê os jovens se interessando pelo tema? Sim. Pelo que você... Assim, isso a gente percebe, assim, que a gente tem dois tipos de audiência ali do business. A gente tem uma audiência mais... uma audiência, assim, cara que já está consolidado, assim, na carreira, inclusive CEOs de empresas, que quer colocar ali para ver o que está acontecendo no mundo. É para se informar. Porque realmente a missão do programa é ser uma revista de informação de negócios. Entendeu? Não é um programa de entrevista, é um programa de notas e de notícias de negócios. Eu quero que você sente ali, naquela meia hora, você fique realmente informado do que aconteceu de mais importante e relevante em negócios no Brasil e no mundo. Essa é a missão do programa. Só que como é uma revista, a gente tem também as entrevistas, né, que são legais, que são bate-papos, não são bate-papos longos, são bate-papos um pouco curtos assim, e que a gente leva uma pessoa por semana ali. E a gente percebeu essa audiência variada, entendeu? De gente que já está consolidado na carreira. E tem uma audiência que isso me agrada muito, uma audiência jovem, que é o jovem que está na faculdade ou até no terceiro ano, uma audiência bem jovem, assim, no terceiro ano, que assim, o que eu vou fazer? Da minha vida? Da vida. Entendeu? Ou onde vou trabalhar, né? Por exemplo, tinha uma época, até faz tempo que eu não falo disso, tinha uma época que a gente falava muito assim, as profissões, né, que tem muita vaga na área, que é a profissão de tecnologia, tudo que envolve tecnologia, principalmente tecnologia da informação. Tem milhares de vagas, inclusive no Brasil, tá? Sim. Milhares de vagas e eles não... Isso é verdade. Eles não conseguem preencher essas vagas porque não tem profissional qualificado. É isso que eles falam. Não tem e profissional quem é qualificado está trabalhando por conta, né? Fiquei sabendo, até pela Trampos. Não, quem é qualificado está trabalhando de alguma forma. Ou está trabalhando para si ou está trabalhando para uma empresa. Só que tem tanta vaga no mercado, isso nos Estados Unidos também, tem tanta vaga no mercado específica ali, que está faltando gente qualificada, né? O que é muito louco isso, né? Porque a gente está num mundo que tem desemprego alto, né? E aí você vê várias áreas ali que tem essa dificuldade. Então, por exemplo, eu lembro que eu recebia muita gente o que de tecnologia da informação, né? Eu posso me formar, posso fazer. E aí você vê que essa demanda é tão alta porque você tem empresas grandes, brasileiras, que estão investindo em... Planos de carreira. Não é em planos de carreira, é em formação de profissional. Entendeu? Criando faculdade, inclusive. Criando faculdade. Que eles chamam faculdade, o nome da empresa, e para formar profissionais. Claro que são empresas que... podem fazer isso. Claro, que podem e que demanda de muita... O que eu acho certíssimo, né? Se você é uma empresa grande e você precisa de profissional e você tem dificuldade de achar profissionais bons, qualificados e tal, você tem essa dificuldade, forma eles. Sim. Forma. Você, senta aqui, ensina do jeito que eu tô. E isso foi um pouquinho do início da minha carreira, sabia? Eu sou formado em jornalismo e eu comecei trabalhando na Editora Abril, no Grupo Abril. Fiquei 9 anos e meio lá. E o Grupo Abril, quando eu entrei, era muito gigante, era uma empresa muito grande. E eles tinham essa premissa, entendeu? É que eu fiz o curso Abril de Jornalismo, que é uma espécie assim, eles selecionavam nas faculdades do Brasil inteiro alunos, você tinha que se inscrever, e era um vestibular, era uma concorrência muito alta. E eles selecionavam uns 20, 25 jornalistas. E basicamente esse curso, era um mês de curso e muita gente era aproveitada para as redações ali dentro. Basicamente eles faziam o seguinte, eles sentavam, a gente que saía tudo de faculdade, e falava assim, senta aí, a gente vai ensinar você para o mercado de trabalho. Claro, para o nosso mercado, né? Para o mercado editorial. Mas eles ensinavam. E eu achava que, cara, a gente aprendia mesmo ali. Porque a gente aprendia
com os profissionais e com o que o mercado estava necessitando para aquele momento. Então, eu acho que a empresa que valoriza isso, a formação do profissional, é uma empresa não só consciente... E visionária também. É uma empresa que, na verdade, ela tá pensando no dela, Sim, óbvio. Primeiramente. Mas ela está pensando no profissional, né? Que para o profissional é excelente. Quando você aprende com o cara que está ali no mercado. Sim. Perfeito. Você entrevistou José Carlos Semenzato, né? Semenzato. Uma grande figura, eu vi. Foi muito boa. E ele emblemático, como sempre. E você também que já entrevistou até o Bezos, né? Também queria que depois você contasse um pouquinho. Mas antes disso, o que você percebeu numa mente empreendedora de fora do Brasil e esses que você entrevista no Brasil? Você acha que tem uma certa diferença ou o brilho no olhar é igual? O que você percebe assim de diferente mesmo em uma tomada de decisão? Olha, interessante essa questão. Se é que tem também, né, Bruno? Às vezes depende muito do... assim, eu acho que esses casos de empresários americanos que constroem empresas como uma Amazon, uma Apple e tal, ou o Google, realmente tem aquele local ali que se chama Vale do Silício, em que realmente as empresas eram criadas numa garagem, como o caso do Google, né? Foi criada numa garagem. Não conheci essa turma toda quando eles eram jovenzinhos assim e o olho brilhava assim. Embora eu sempre li muita coisa, assisti muita coisa que envolve o Steve Jobs. Sempre li muita coisa. Aquele livro lá do Walter Isaacson, que é um livro bárbaro e muito bem escrito, aliás. E é um livro muito detalhado para saber toda a trajetória dele, explica um pouco de como ele era, né? Esse era uma figura controversa, né? Era um gênio, mas uma figura bem controversa. Mas assim, algumas características são similares de muitos empreendedores. E o Semenzato, você está falando do Brasil, eu vou citar o caso dele, é parecido. Primeiro que é você ter um sonho grande. Você sonhar grande mesmo, entendeu? E todos eles têm muito foco. Todos. Os caras são focados. E são focados, primeiro que eles acreditam na ideia deles. Porque tudo surgiu por uma ideia, né? Tipo, o Semenzato foi criar microlins. Os meninos do Google, eles tinham a ideia ali do site. Buscador. Tá. O Bezos teve a ideia, né? Tudo começou com venda de livros, né? A Amazon era uma vendedora, né? Começou com livros. Então, eles acreditavam no produto deles e eles tinham foco mesmo. E para todos eles ali não foi fácil. É interessante falar isso, que a vida de nenhum deles foi fácil. Porque assim, a gente que cobre essa área, a gente adora histórias de superação porque as pessoas, o público adora. Todo mundo, não é só no Brasil, tá? Mas brasileiro, então, nem se fala. Brasileiro gosta de histórias de superação, aquele cara que saiu de baixo e se transformou num gigante. Sim. Então, por exemplo, a história do Semenzato é uma belíssima história, entendeu? O cara que vendia coxinha aos 13 anos, comprou lá em Lins, exatamente, uma cidade do interior de São Paulo, comprou, depois de 3 anos de trabalho, um carro para a mãe e se transformou num bilionário. E ele mesmo fala, ele fala o seguinte: qualquer um pode ganhar milhões de reais. Qualquer um. E aí ele usa o exemplo, né? Porque eu sou prova viva, porque eu não era rico, não era de classe média, nada. Eu tinha que, inclusive, eu ajudava a minha família com 13 anos vendendo coxinha pela rua. E hoje ele é um bilionário, né? Aí eu até perguntei para ele algumas lições e tal, mas ele fala isso
do foco e do trabalho mesmo, de relação. Mas Ele você fala assim, acredita nisso, Bruno, no sentido assim, porque a gente não conhece, mas não devem ter pessoas também que talvez trabalharam até mais ou foram mais focadas que o próprio... E que não aconteceram como eles? Claro, opa, isso é o que mais acontece. Eu acho que tem. Não, eu tem acho uma assim, varinha mágica também, a sorte, vamos dizer, tem um contexto envolvido? Tem, né? Particularmente, eu acredito que sim. Né? Eu acredito em sorte um pouco também. Sim. Mas assim, não existe também sorte sem trabalho. Sim, perfeito. Tá. Também Mas isso é uma também. visão pessoal, porque tem muita gente que fala assim, não, eu não acredito, eu acredito só em Não, trabalho. É porque às vezes a sorte você pode também interpretar de um jeito em que é aquilo que a gente falou já em algum momento da conversa, que é você tá no momento certo, na hora certa, entendeu? Talvez 1, 2 anos atrás do Semenzato ter lançado, 3 anos atrás de ele ter lançado, fundado a Microlins, talvez ia falir. Sim, ninguém ia mais querer, é verdade. Entendeu? E então tem esse time certo também. Eu acredito. A personalidade. Mas eu acho que né? esse tipo de história sempre é uma sucessão, não é só uma coisa, entendeu? É uma sucessão de coisas que levanta o cara, muitos encontros que você tem pelo seu caminho, Sim. porque você precisa de gente para te ajudar, para abrir portas, entendeu? Os famosos tijolos. Essas pessoas assim precisa, especiais, né? Precisa. Eu estava estudando, eu vou entrevistar daqui a algum tempo, daqui a 2 semanas, se não me engano, o Milton, que é dono da Brasil Foods, uma empresa assim brasileira, um orgulho absurdo, de energia, de combustível renovável. Tá voando assim. E eu li rapidamente, eu vou perguntar isso para ele, tá? Eu li que ele fala um pouco disso, sabe, das pessoas que passaram pela vida dele, que ele chama de anjo da guarda mesmo, entendeu? Porque são pessoas que abriram as portas para ele. E eu acredito muito nisso, entendeu? De ter no caminho você encontrar pessoas que às vezes você acha, caramba, essa pessoa naquele momento talvez nem vai fazer tanta diferença, não vai fazer. Às vezes você vai até criar uma conexão com essa pessoa, mas naquele momento não vai acontecer nada de muita diferença para o teu negócio, para a tua vida e tal, mas lá na frente vai. Isso acontece com muita frequência, com muita gente, né? Sim. Então, eu acho que é uma sucessão de coisas. Agora, a relação humana é uma coisa é uma coisa que eu acho que faz muita diferença sempre, principalmente para negócios, né? Porque são essas portas aí que vão abrindo e isso é uma coisa que eu percebo, sabe, Daniel, de muitos empresários assim, que é o contato, de elas perguntarem para todo mundo assim coisas banais e às vezes os caras vão criando insights o tempo todo. Qual é a história desse produto aqui? Não, porque uma vez eu estacionei aqui, abri, aí o cara veio lá e eu vi que o cara estava, sabe, umas histórias meio loucas e que os caras fazem produtos interessantíssimos, não só produtos, né? Serviços, que são insights, são o que a gente chama de insight, né? Mas aí tá dentro do foco que você falou, porque o cara não desliga em nenhum momento. Não desliga em um momento. E tem uma coisa também, que é interesse, curiosidade. Isso. Eu acho isso fundamental para todo mundo. Eu até abro o programa falando curiosos. É nesse sentido que eu nesse falo. Sentido. Porque eu acho que você ser interessado pela vida, Sim. pelas coisas. Isso é uma característica desses grandes homens de negócios e empreendedores. Os caras são interessados pela vida. Entendeu? Pelo que está acontecendo, pelos movimentos da sociedade. Uhum. Esse negócio que a gente falou, entendeu? Do cara entender o desejo das pessoas, sabe? O que as pessoas estão querendo. Uhum. Claro que eles estão pensando no negócio, mas eles estão pensando também em resolver problemas, né? E eles têm interesse eu chamo interesse pela vida, entendeu? Os caras são interessados. Boa mesmo. Definição, é isso. E tem o lance da curiosidade. Ser curioso é muito interessante. Para a função de jornalista é fundamental, né? Se você falasse, me fala uma característica
para ser um jornalista? Para mim, eu só falo curiosidade. Você precisa ser curioso. Porque aí, curiosidade, uma das partes primordial da profissão, é isso que a gente está fazendo, que é conversar. Porque a partir daqui a gente pode ter 300 pautas aí. Sim. Mas para a gente conversar, para a gente dialogar, você precisa ser curioso. Eu preciso ter curiosidade absurda sobre você, sobre o seu trabalho, sobre sua vida. Se deixar, a gente fica horas, o dia inteiro falando sobre isso, porque somos pessoas curiosas. Você trouxe uma ótima resposta, é isso mesmo. As pessoas... eu, por exemplo, eu entro em qualquer lugar, às vezes uma sorveteria pequena, eu já imagino, né? Como o cara ganha dinheiro aqui, como que ele... porque eu tenho interesse não só no mundo dos negócios, mas também em ter curiosidade mesmo, né? Na vida e tal. E você acha que as notícias que, por exemplo, você passa, não só no seu programa, mas nas inserções, geralmente são de gigantes, né? Seja em qualquer segmento. Você acha que a notícia de gigantes podem balizar os pequenininhos, também os microempreendedores, ou não? É uma realidade muito... Balizar se diz o quê, Edu? Assim, numa tomada de decisão, de repente um insight, gerar algum insight. Não, assim, não é uma regra, tá? Eu falo realmente das empresas maiores, das gigantes, mas empresas maiores e tal. Por uma questão de conhecimento também, porque a audiência é muito grande do veículo que eu tô. Então, eu falo, por exemplo, 2 vezes por dia no Jornal da Manhã, e eu estou falando com uma gama de gente enorme no Brasil e no mundo também, mas eu vou falar só do Brasil. Então, é o cara que e é um horário em que as pessoas estão... É um horário em que tudo está acontecendo na vida das pessoas, entendeu? A mãe está fazendo o café da manhã para as crianças. Ou ele está indo para o trabalho. Ou ele está... Você está indo no trabalho, se coloca na rádio. Mas tem muita gente que está na sala de casa e a TV está ligada. Tem gente que já está no trabalho, vê pelo YouTube. E eu falo com gente que não faz ideia, muitas vezes, do que é negócio. Então, eu tenho... Isso foi um desafio para mim no começo, porque é o seguinte, você ser um comentarista de política, ainda mais nos tempos em que a gente vive, que todo mundo é ligado em política e todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, assim, você realmente vai comentar. Qual a tua opinião sobre aquilo? Você comenta. A minha função é um pouquinho diferente porque, em geral, para a minha audiência... as pessoas elas nem sabem o que aconteceu isso, entendeu? Então, primeiro eu preciso explicar, trazer o assunto para a pessoa. Olha, aconteceu isso. Situar. Então, é por isso que eu trago, porque hoje as empresas, e pelo interesse, eu acho que cresceu muito o interesse das pessoas por negócios. Então, por exemplo, as pessoas realmente gostam de saber da Apple porque ela é a empresa mais valiosa do planeta. E eu acho que todo mundo quer saber... Você tendo um negócio ou não, você quer saber como é que lida, como é que é a tomada de decisões, como é que vai indo o negócio da empresa mais valiosa do mundo. Entendeu? Agora, você que tem um negócio, então, eu imagino que deve ser mais interessante ainda, né? Que é uma questão de tomada de decisão, de novidades... E tem determinadas coisas que é uma coisa que realmente impacta na sua vida. Quando eu falo da Meta, ela é dona do WhatsApp. Você está todo dia lá. O WhatsApp é o aplicativo mais usado pelo brasileiro, entendeu? Praticamente 98% dos celulares no Brasil tem o WhatsApp. Então aquilo vai fazer diferença na tua vida. Se ele está trazendo, para mim, pauta, por exemplo, novas funções dentro do WhatsApp, isso daí vai fazer diferença na tua vida, entendeu? Mas eu sinto que tem muitos assuntos, por exemplo, uma das coisas que as pessoas adoram é aquisição, sabe? Empresa, essa última semana agora teve uma americana que comprou uma empresa catarinense por mais de 6 bilhões de reais, né? Por mais de 1 bilhão de dólares, e o que equivale a mais de 6 bilhões de reais. E isso daí choveu aí de
de audiência mesmo. Quando eu vejo, eu meço um pouco pelo YouTube, né? Esse negócio de aquisição, as pessoas querem ver, né? Querem ver. Tá rolando grana, né? E tem também assim, eu vejo que tem uma parcela do brasileiro que quer ver o Brasil acontecendo. Quer. Isso eu vejo bastante, entendeu? Principalmente quando vem investimento de fora, e está vindo muito investimento de fora. Eu vejo que tem muita gente interessada para que o Brasil aconteça, porque tem muito potencial. Sim. Então é um Brasil que está acontecendo, entendeu? E que boa parte da mídia, a imprensa está focada em outras coisas e que não está cobrindo essa área, entendeu? Eu vejo que o brasileiro está interessado em ver um país que acontece. E me fala uma coisa, você tem algum conselho que você daria para os brasileiros que querem empreender? Você mesmo já empreendeu? Olha, eu vim pensando nessa pergunta, né? Porque assim, eu sempre trabalhei em empresa. A empresa de comunicação, sempre trabalhei, né? E aí eu estava pensando, chegando aqui, eu falei assim, será que a gente vai falar sobre empreendedorismo? Eu já empreendi. E eu já empreendi, claro que eu já empreendi. Quando eu estava em redação de revista, eu fazia o meu trabalho e eu comecei a ser ghostwriter. Eu comecei a escrever livro, era um trabalho óbvio, né? Ganhava para isso. Comecei a escrever livro de gente que queria contar as suas histórias. Eu fiz de muita gente conhecida, inclusive, de celebridade, né? Uma das que mais vendeu no país foi da Larissa Manoela, da atriz, que hoje está na Globo, que eu tenho o maior carinho, amor pela família dela e tal. É engraçado, é o tipo de trabalho que você faz que você leva para a vida, assim. E foi uma coisa maluca. Foi um insight que eu tive. Eu fui fazer uma matéria dela, ela estava estourada no público, ela tinha 14 anos, eu acho. Ela fazia uma novela no SBT chamada Cúmplices de um Resgate. Ela tinha estourado como a Maria Joaquina, do Carrossel. E aí ela foi fazer essa novela, ela estava começando, eu fui fazer uma matéria lá com ela. Quando eu cheguei no SBT, eu falei, cara, essa menina tem alguma coisa diferente. E aí eu fui almoçar, ela foi gravar, e eu fui almoçar com a mãe dela, a Silvana. Falei, Silvana, a gente precisa fazer um livro dela. Eu já tenho até nome. Ela falou, qual? Falou, vai se chamar O Diário de Larissa Manoela, que vai ser o diário de uma menina de 14, 15 anos abrindo para o público. Eu já estava pensando em venda até, porque eu acho que isso daí vai vender. Ela falou, não, é que a gente agora está pensando em fazer um musical, a gente até contratou um roteirista da Globo para fazer um musical e rodar pelo país e tal. O resumo da história, deu 2 meses, ela me ligou, ela falou assim, olha, a gente desistiu do musical, vieram outras editoras também querendo fazer um livro, mas a gente vai fazer com você o livro, porque a gente sentiu confiança com você e tal, a própria Larissa fez, e a gente fez um livro. Esse livro se transformou no 2º livro mais vendido do Brasil naquele ano, que foi quando a gente lançou, foi em 2016. Vendeu mais de 500, mais de 500 mil de livros no país. Nossa. Daí a gente fez outros, né? E tal. Mas isso para mim é empreender. Claro, na hora que você teve a visão, você ter essa... já teve a cabeça de empresário. Isso para mim é empreender. E olha, eu tô falando assim, isso teve... O livro é um livro da Larissa, porque eu estou contando a história da Larissa. Claro que eu ia fazendo muita entrevista com ela, né? E claro que eu falava, Larissa, o que você quer contar? E aí a gente ia falando, e eu transformava aquilo num texto, num livro, e ela mexia também, sabe? Falava, não, eu gosto e tal. Então ela é muito talentosa, muito competente em tudo que ela faz, por isso que ela virou é uma das brasileiras mais seguidas em redes sociais, tem um contrato maravilhoso com ela. E você é um bom apresentador. Você também então escreve bem, assim, quando você se colocou como ghostwriter, você... Não, porque já os 9 anos, eu trabalhei 9 anos e meio na revista Veja. Escrevendo. Matérias. Enfim, Matérias. Aí teve um lance, depois de um tempo,
a Abril queria investiu em vídeos, e aí tinha vários programas, né? O Augusto Nunes era um dos apresentadores lá. Sim. Né? Vocês se conheceram lá? Eu conheci o Augusto lá. E o Augusto foi muito importante na minha trajetória, porque o Augusto nem tinha conta, porque o Augusto sempre falou de política, né? E eu nunca falei de política. Mas ele na época, ele apresentava o Roda Viva da TV Cultura. Sim. E um dia ele me chamou para estar na bancada. E eu nem tinha tanto contato com ele. E ele me chamou para a bancada. Claro, a gente trabalhava junto, mas sabe aquela coisa de... Era tanta gente na redação, mas ele falou. Tem que perguntar para ele até por que aquele dia ele me chamou. E aí, desde então, ele me chamou o tempo todo. Eu fiz muito Roda Viva com ele na apresentação. E aí a gente ficou muito próximo. Um tremendo de um jornalista. E aí a gente... Daí naquela época a Abril começou a fazer vídeo, eu apresentava alguns programas, algumas pessoas tiveram programas, eu tive programa era exibido no site, exibido... Tinha outra forma de assistir também, mas principalmente no site da Veja. E era um programa de entrevista também. E ali eu comecei a fazer vídeo. Mas eu sempre gostei dessa comunicação de televisão e tal. Sempre foi uma coisa que eu... O ato de escrever foi uma porta de entrada ou você gosta? Gosto. Você escreve ainda? Escrevo. Assim, não dá mais tempo de sentar e escrever livro. É uma atividade que eu gosto bastante. Mas eu ainda escrevo. Aliás, tudo que eu falo... Você escreve antes? Eu escrevo antes. E é você mesmo se prepara o seu... Eu mesmo que faço. Script, tudo? Eu mesmo que faço. Que faço. No business eu tenho uma produtora que é a Narcisa Baldassarri. Eu acho que eu falei errado, mas ela sempre me corrige. Mas ela é ela trabalha muito tempo na televisão e ela me ajuda muito, assim, me ajuda muito mesmo. Ela é a produtora e editora-chefe do programa. Mas o texto eu que faço, sempre. Tudo que eu falo na TV e no rádio, sou eu que escrevo todos os textos. O business te ocupa muito, assim, na semana? Não? Não, me ocupa. Me ocupa porque de segunda a sexta-feira eu fico ligado o tempo todo do que está acontecendo. Porque, assim, também é uma coisa que varia bastante. Tem dias que tá meio fraco, viu, de notícia, de negócio. Então. Porque também a minha área é um pouco segmentada. Eu não cubro o mercado financeiro. Uhum. Não estou dizendo que é mais fácil, claro que não é. Mas, assim, mercado financeiro, de segunda a sexta você vai ter notícia. Porque é notícia já se a bolsa subiu ou o dólar caiu. Isso já é uma notícia. Sim. Porque daí você vai ter que explicar. Por que o dólar caiu? Porque tem isso. Por que a bolsa subiu? Cara, isso já dá para... Isso já é assunto. Índices, né? Que podem... A minha área não. A minha área eu tenho que trazer notícia o tempo todo. Então eu fico ligado... Que coisa interessante, né, Bruno? Uma coisa que, né, não fique só num numerinho ali. Exatamente. Porque você tem que trazer, principalmente quando eu estou falando para um jornal da manhã, para um programa como esse, você tem que trazer coisa interessante, né? O cara tá lá dirigindo... indo para o trabalho, não vai ouvir uma coisa que... Pô, que é isso, sabe? Não, você tem que trazer de um ângulo aí, de um jeito que a pessoa... amarrar, né, a história com, de repente, com um momento que vivemos, né? Mas ele me ocupa bastante porque... Mas eu faço com prazer, porque eu gosto da área mesmo, eu gosto do que eu faço. Mas eu fico ligado o tempo todo. Nossa, de segunda a sexta eu fico ligado o tempo todo do que está acontecendo. E você acha que o jornalismo e o empreendedorismo têm essa ligação? Eles andam juntos? Você está mostrando que sim, né? Mas você acha que mais programas como esse poderão existir? Óbvio, você deve lembrar do Pequenas Empresas, não sei nem se tem ainda. Tem. O brasileiro, ele gosta do assunto? Ele gosta pra caramba do assunto, mas eu acho que ainda, por exemplo, numa televisão ainda tem pouquíssimos programas. Você tem até programas de negócios, mas são programas de entrevistas, é diferente. Você lembra do João Dória fazendo show business? Lembro, vi bastante. Aliás, ano passado eu entrevistei o João Dória como governador ainda de São Paulo. E no final ele falou, nossa, a minha carreira toda comecei com um programa chamado Business e que depois virou o Show Business. Eu nem sabia, eu lembro, eu assisti o João Dória muito tempo atrás, muitos anos atrás, apresentando o Show Business na Band.
Mas nem sabia que ele tinha um programa chamado Business. Ele que me contou, inclusive. Agora, mas esse programa eram programas de entrevistas. Coisa que a gente não faz. A gente faz, mas a nossa é uma revista. A gente realmente traz notícia, o que está acontecendo. É um programa hard news. É o tempo todo, você vai trazendo notícia de todas as áreas, de todos os setores, para realmente deixar a pessoa informada da área de negócios. E aí você tem uma entrevista ali. E esse formato você não tem. Na televisão você não tem. Você tem pequenas empresas, grandes negócios que aí fazem matérias. Que aí são matérias mais extensas. Sim. E tal. Mas esse programa, assim, que é um programa rápido, com muita notícias rápidas, né? A gente não demora tanto. Acho que também por uma questão aí de rede social. Até porque televisão hoje, eu sinto que se a pessoa não tiver afim de um determinado assunto, ela muda de canal. Então, assim, por isso que eu acho que entrevista longa em televisão, eu acho difícil virar, sabia? Um programa de 1 hora de entrevista, o cara é difícil. Cara, você tem que... Até com um convidado extraordinário. Você pode até ficar, mas é difícil, entendeu? Sim. Vai fazer um programa semanal. No passado você conseguia. Marília Gabriela fez quantos anos um programa de 1 hora. Lembra E eu adorava as entrevistas, inclusive. De frente com o Gabriel. Mas era outro momento, né? Não existia isso daqui, né? Não. Que dispersava. Dispersava, né? Hoje você está assistindo qualquer coisa, você está olhando, daí isso daqui desperta, daí você fica ali, você fica... Aí o que você achava que ia ficar 5 minutos, você fica 50 minutos. E aí o que você está assistindo na TV ali, você já passou. Só está ligado. Só está ligado, Total. Então, por isso que todo mundo está migrando. Tanto é que a Panflix já nasceu no ambiente do Smart, né? Ela nem precisou passar, né, pelos... Não, e faz um sucesso estrondoso, gente. Tem mais de 2 milhões de downloads. E faz muito sucesso mesmo, porque eu vejo quando eles postam um vídeo meu dentro da Panflix, o vídeo multiplica em visualizações. Tem muita gente que assiste os conteúdos da emissora pelo serviço de streaming, pelo Panflix. Olha que legal. É bem interessante, assim. Tem mais de 2 milhões de downloads, é muito forte. É fortíssimo. E o conselho que você daria, você tem algum para dar? Assim, para quem quer empreender, ajustar um negócio, o que você vê assim nesses próximos anos, aqui no Brasil principalmente? Eu acho que o empreendedorismo ele cresce. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais interessadas em fazer coisas diferentes e de alguma forma enriquecer também, entendeu? Eu acho que as pessoas não é só satisfação pessoal. Está mais ligado isso. à grana mesmo? Você acha que num pilar ele vem primeiro ali? Assim, a gente fala que satisfação pessoal muitas vezes dinheiro no bolso. Não, e satisfação pessoal muitas vezes é gente que tá já com grana, entendeu? Que daí isso é uma coisa interessante também. Eu conheço muita gente muito rica, bilionários que não conseguem largar, porque a gente escuta direto isso, né? Se eu ganhar na Mega Sena, se eu for um bilionário, então esquece, vou passar a vida viajando. Vocês não vão me ver mais. Não vou fazer. Cara, eu não conseguiria fazer isso. E eu vejo toda essa galera aqui que eu falo que muita gente é bilionária. Imagina você ter R$1 bilhão. Né? As tuas próximas gerações estão garantidas. Mas são pessoas que não conseguem parar de trabalhar. Claro que não larga Semenzato é um deles, né? É um deles. Vive pensando coisa nova, né? Tudo bem que o cara tem uma baita casa lá no interior aqui e tal. Ele tem uma vida extremamente confortável. Pode realmente trabalhar na hora que ele quiser, mas ele não consegue parar de trabalhar. Porque o trabalho faz parte da vida dele. Ele realmente tem prazer por aquilo. Porque ele também ele fica relevante. Isso é uma coisa que eu vejo muito, entendeu? A partir do momento, principalmente, televisão. Quantas pessoas são tão ricas na televisão? Né? No passado era mais ainda, né? Um Silvio Santos da vida, né? Um cara bilionário. Por que o cara tem mais de 90 anos e não para? Porque tem uma coisa chamada relevância também.
Se o cara perde a relevância, não importa se você tem R$1 bilhão na conta. Se você perde a sua relevância para você, para a sua família, para a sociedade, para os teus amigos, isso dói na cabeça de muita gente. Por isso que eu vejo tanta gente rica, tanta gente com muito dinheiro na conta, mas que não larga osso por nada. E pelo contrário, está criando o tempo todo mais negócios, entendeu? Exatamente. Mas olha, conselho, é difícil dar conselho. Eu tenho até medo de dar conselho. Perigoso, né? Perigoso dar conselho. Mas eu acho que esse lance aí, às vezes o clichê é o que vale. Porque esse negócio eu acho que do foco eu acho muito importante. Pessoas focadas, pessoas que acreditam nas suas ideias e quando você está falando de empreendedorismo, quando eu falo de ideias, são produtos e serviços também. Quando você acredita naquilo que você é e tem, e as ideias que você tem, e tem foco para ir, seguir, persistir, vai tomar porrada, vai quebrar a cara muitas vezes, porque essa galera toda quebra a cara o tempo todo, entendeu? Sim. Eles são muito resilientes também, né? Isso que a gente está falando de gente que começa lá embaixo e se transforma num homem gigante. A gente tem vários casos também de gente que é herdeiro, né, de família. E óbvio que tem caras extremamente competentes que o pai criou uma família, o pai criou uma empresa e a empresa realmente se transformou a partir do filho, entendeu? Sim. O filho nasceu rico, mas o filho remodelou e transformou a empresa do pai, porque o filho realmente é muito bom, o filho é interessado. Tem o lance do interesse também, né? Quando você tem interesse, a gente já falou disso aqui também. Quando você tem interesse pela vida. Pelos negócios e tal, você pode transformar aí muita coisa, inclusive o seu negócio, a sua empresa, né? Sim. Eu até vou aproveitar e falar um pouquinho da Conteúdo Conecta, que é uma empresa que claro, a gente não pode ser hipócrita, falamos também aqui sobre, em primeiro lugar, a gente pensa em trabalhar para ganhar dinheiro, né? Porque precisa, né? A gente precisa sobreviver, enfim. Mas, ao mesmo tempo, pense, uma empresa que ajuda empresas a venderem mais, que é o nosso caso do marketing, né? Assim, falando basicamente, né? Você está fazendo algo para o bem social. Porque enquanto a gente ajuda empresas a venderem mais, essas empresas vendendo mais conseguem manter os seus empregados que sustentam famílias, que giram a economia. Você vê que legal? É um ciclo que se forma que é bonito de se ver. Claro, repetindo, estou aqui para ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo o bem que você faz, né? É muito legal você conseguir esse panorama. Então, isso é uma gasolina mental que a gente coloca, que entra ali no interesse, né? E na persistência pelo seu negócio e para ajudar não só a você, mas como uma comunidade, de repente, uma pequena parcela ali. Não, total. Que gera uma empresa, né? A gente começou o programa falando aí de empresas que empregam 180 mil funcionários, 200 mil funcionários. Quando a gente fala de 200 mil funcionários, você está falando quantas famílias, né? Nossa. Família quantas pessoas envolvidas, né? Porque é um ciclo, realmente. Sim. Isso aí, Bruno. Olha, nós estamos terminando o nosso tempo. Eu vou agradecer mais uma vez a sua presença. E queria que você também falasse aí alguma coisa que você acredita dentro dos negócios que possa mudar a vida das pessoas. E também mais uma coisinha. Quem que você sugeriria para vir aqui no Cabeça de Empresário? Quem eu sugeriria? Que depois eu vou mandar o seu vídeo para a pessoa falar, o Bruno citou você aqui, eu quero você aqui. Não, o Semenzato é um deles. Semenzato? Pô, adoraria. Você conseguiria um Semenzato aqui?
Olha, ele é disputado, hein? Ele eu sei, eu não sei. É disputado. Mas qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta, o que eu... Assim, o que você vê no mundo dos negócios que poderia... Vou falar o que eu já falei aqui, a curiosidade. Você ser curioso. Então, é a palavra do episódio. Curiosidade, interesse e foco. Interesse pela vida e foco, exatamente. Exato. Para todo mundo que nos assiste. É isso aí. Gente, obrigado então. Depois o Bruno. Obrigado, viu? Gostei. Pensar. Obrigado pelo convite. Adorei Imagina. o papo. Muito legal conversar sobre isso. Porque você tem interesse. Quem está nos assistindo, se está assistindo, é porque tem interesse pelo assunto. E isso é uma facilidade do mundo digital, né? Porque você vai... On demand, né? Exatamente. Ouvir você... um pouquinho, depois ouvir mais um pouquinho. Se interessar, vai até o final. Sim. E você vai propagando um monte de ideias de várias formas, né? O cara pode estar na casa dele, no trabalho, em qualquer lugar, e ouvindo o que a gente está falando, né? Sim. E tomara que faça diferença, né? Se a gente mudar alguma. É isso que era a pergunta, fazer diferença, porque a gente aqui falando, às vezes dá um insight a alguém que essa pessoa pode fazer alguma coisa. Direto. Se acontecer isso para mim, eu já estou satisfeito com o que a gente tem feito aqui, né? E grandes mentorias a gente acaba recebendo, né? Sim. Eu aqui à frente e o ouvinte lá do outro lado. Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado você que ficou até agora aqui com a gente. Se inscreva no canal, dá aquela tocada no sino, joga um joinha, manda um comentário do que você achou, sugere outras pessoas para a gente entrevistar. E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima.